Bem-vindos, alunos e alunas. Bem-vindos. Eu sou o professor Fábio Rakowski. Nós vamos hoje ter a aula número 6 de Gênero Notícia. Então, eu desejo a todos boas-vindas e espero que estejam todos bem. Nós iniciaremos a aula de hoje com a seguinte questão. Quais são os objetivos da classe de hoje? Quais são os objetivos da aula de hoje? Leitura e análise do gênero notícia e as características do gênero notícia. Então, nós vamos ver não só as características estruturais do gênero notícia, como também a análise desse gênero. Vale? Aqui teremos uma notícia do periódico El País. El País es un periódico muy conocido en España, uno de los más importantes de España, que tiene sus representações também em outros países. Então, a gente fala aqui do El País, que é um jornal que tem representações em outros países, inclusive no Brasil. Existe a versão do El País em português, né? Nesse caso aqui, é o El País da Espanha. Então, vocês podem ver aqui a estrutura, onde nós temos um título em negrito mais destacado. Nós temos um subtítulo. Isso aqui tudo tem um nome, não são só letras jogadas ao acaso. Então, tem um porquê de haver essa separação. Vamos ver aqui. Esta notícia é um texto de que tipo? Opinativo, discursivo, informativo ou poético? Então, vou deixar alguns minutos para que vocês possam responder a esse questionamento. Então, respondendo à questão, essa notícia é um texto informativo. É um texto informativo, né? As notícias sempre vão passar uma informação, então o cerne, o porquê de existir uma notícia é para que ela informe. Seguindo, continuando, que é uma notícia? O que é uma notícia? Uma notícia é um texto periodístico. Então, uma notícia é um texto jornalístico. Lembrando que, durante quase toda a história, as notícias vinham sempre no formato jornalístico impresso ou visual, simplesmente. Hoje a gente tem os formatos audiovisuais, a gente tem redes sociais. Então, nós temos hoje uma gama muito maior, mas que vão sempre seguir o padrão textual do gênero notícia. Isso sempre vai ser seguido. Um texto periodístico transmite uma informação de forma objetiva e heterogênea. Então, um texto jornalístico ele vai transmitir uma informação, como a gente já viu antes, de forma objetiva e heterogênea. Objetiva, não atendo a opiniões. Isso existe um formato jornalístico para isso específico, que é o editorial. E heterogênea, o mais heterogênea possível, o menos identitário possível quanto a um texto. Então, não é um texto personificado, tá? É um texto informativo.
suele ser actual, costuma ser atual. Ainda que fale sobre fatos passados, a informação, a notícia que está sendo transmitida ali é de algo atual. Costumamente, não é sempre. Como se organiza uma notícia? Então a gente tem uma estrutura de como se organiza essa notícia. Como a gente havia visto antes, então a gente sempre vai seguir essa estrutura que muitas vezes, quase sempre, ela se aparece, ela se manifesta de forma física, né? Então ali com diferenciações físicas no texto, nas fontes. Epígrafe, a vezes, lembrando que a vezes esse a é preposição, ok? A epígrafe es una especie de antitítulo. Entonces, el epígrafe es algo que viene antes del título. A epígrafe é algo que vem antes da manchete ou do título, tá? Nem sempre aparece, às vezes, tá? Então, é algo mais curto, é uma frase mais curta, é uma frase de primeira chamada. Titular, que em português a gente chama de manchete, é uma frase de chamada que sintetiza a notícia. Então, o titular é algo para chamar a atenção à notícia. A manchete ela é feita para chamar a atenção da notícia. A gente vê isso em jornais televisivos, a gente lê isso em jornais em texto. Então, a manchete sempre é algo mais chamativo. Por isso, uma chamada, entre comillas. Por isso, uma chamada, entre aspas. Aí temos a bajada ou o subtítulo, que também se chama assim. A vezes aparece, a vezes não. É como uma segunda chamada. Então, essa chamada, ou subtítulo, ou a submanchete, não seria esse o nome formal, é como uma segunda chamada, uma segunda manchete. Então, ela dá um pouquinho mais de informação ali para você entrar a notícia. Aí temos, dentro do texto já de los párrafos, entradilla o lead, é um término em inglês, lead. Uma sinopse dando um pequeno resumo do texto. É uma sinopse dando um pequeno resumo do texto, essa entradilla. Sim? Seria ali o primeiro parágrafo que começa o corpo do texto, ok? Desarrollo o cuerpo, o texto da notícia. Desarrollo ou desenvolvimento, o corpo simplesmente, é o desenvolvimento da notícia. Então é ali onde a gente lê toda a informação em si desenvolvida, ok? Modelo e estrutura da notícia. Então aqui a gente tem um modelo, adiante nós vamos ler para analisar essa notícia, ok? Nós vemos aqui de formatação, com a formatação já bem especificado as diferenciações ali de cada parte do texto. Então a gente tem hallazgo histórico, ou seja, epígrafe ali, num título menor. É uma frase menor e está com um título, com uma fonte menor também. É uma pré-chamada, epígrafe ou antitítulo. Depois, em segundo, titular, que temos com mais destaque. Depois, com um destaque um pouco mais pequeno, temos a bajada ou subtítulo. A gente tem um destaque um pouco menos favorecido ali em forma física para a bajada ou subtítulo. E depois, primeiro parágrafo do texto em si, lead ou entradilla. E o desarrollo, o corpo da notícia. E aí depois a gente tem o corpo da notícia. Então, essa estrutura vai ser seguida sempre, com algumas pequenas variações, mas é essa estrutura que sempre vai ser seguida, tanto em texto quanto audiovisual. Seguindo, as 6 perguntas fundamentales de la notícia. Como havíamos visto na classe 2, como a gente viu na aula 2, então vocês leram sobre frases, vocês estudaram sobre frases interrogativas, e aqui nós temos estas frases interrogativas. Vocês já sabem o porquê
de essas palavras levarem acento e terem essa forma estrutural ali das interrogações, ok? Temos 6 perguntas. ¿Quién, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué? ¿Sí? Vamos a ver qué significan cada pregunta de esa. Las 6 preguntas fundamentales de la noticia. Primero tenemos aquí que implica acontecimentos. Então, esse que, essa pergunta que se faz quando se produz, quando se escreve uma notícia, é o que implica os acontecimentos, é o que traz os acontecimentos. Esse é o que. Quem ou quienes? Em português, quem, simplesmente. Não há o plural, né, em português, mas em espanhol há o plural, quienes. São os personagens que aparecem na notícia. São os personagens que vão aparecer na notícia, que podem ser pessoas ou não, geralmente são pessoas, mas podem ser, pode ser um museu, também o personagem. Eles vão aparecer de acordo com esse questionamento. Donde? Lugar onde se ha desarrollado os hechos. Então, onde é o lugar onde esses fatos, esses ocorridos, se deram. Quando? Situa a ação em um tempo. Quando, ou em português, quando, ele vai situar essa ação num tempo. Lembra que a gente viu que esse tempo costuma ser atual, mas pode falar de fatos passados, pode ser uma notícia trazendo à memória fatos ocorridos no passado que por alguma coisa refletem, por alguma ocasião refletem hoje. Então, pode ser no passado, mas costuma ser no presente. Como? Descrever as circunstâncias. Como isso se deu? As circunstâncias para essa notícia, para essa informação, para esse fato ter acontecido. E por último, por quê? Explica a razão de los hechos. Então, a razão desses fatos, a razão desses ocorridos, a gente encontra fazendo essa pergunta. Por quê? Aqui, o texto que a gente viu estruturado anteriormente, agora a gente vai analisar com as suas perguntas ali encontradas no texto. Vamos lá. Primeiro, descubrem ciudad mais antiga da Europa. No título já tem uma pergunta, que? Na manchete já aparece essa pergunta, que? Depois temos, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Y siguiendo, tenemos más una pregunta, ¿quiénes? Então, depois aqui do subtítulo, a gente tem mais uma pergunta, quem? Que está definida em um grupo de arqueólogos. Então, um grupo de arqueólogos é quem? São os personagens dessa notícia. Um grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigos de los primeros mini-estados de este continente. Então, ali, resumidamente falando, nós temos a informação de que um grupo de arqueólogos encontrou restos de uma cidade de 7000 anos na Europa, ok? Só atentando a um detalhe, a trema em português não existe mais, mas em espanhol ainda continua, ainda existe. Então, por isso, a antiguidade leva a esse sinal gráfico. Ok? Mas uma pergunta, quando? Luego de mais de 3 anos de investigações, depois de 3 anos de pesquisa, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Áustria e Eslováquia. Aqui nesse parágrafo a gente tem mais 3 perguntas fundamentais. A primeira, luego de más de 3 anos de investigações, ou seja, depois de 3 anos de pesquisas, nós temos quando. Essa é a localização de tempo. Como desenterraram os expertos alemanes,
desenterraram partes de mais de 150 templos. Então, esses especialistas alemães, eles desenterraram ali, naquela região, que a gente já vai ver qual, 150 templos, mais de 150 templos, que foram construídos em terra e madeira. A data é entre 4.800 e 4.600 a.C. E onde foram encontrados? Numa região que se estende entre Alemanha, Áustria e Eslováquia. Então, a gente já tem 5 perguntas aqui. A 6ª pergunta está no último parágrafo. É o porquê, ele é respondido no último parágrafo. Vamos ver. Los edificios habrían sido construidos unos 2.000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge, en Gran Bretaña, según dijo el diario inglês The Independent. Então, nesse último parágrafo, a informação trazida é que os edifícios foram construídos 2.000 anos antes das pirâmides de Egito e do monumento de Stonehenge, na Inglaterra. Tá? Foi o que disse o jornal The Independent. Seguindo, aqui, aquela primeira notícia que a gente viu, a formatação, a notícia do El País, que é um dos jornais mais renomados e conhecidos da Espanha, tem as suas versões e representações em outras línguas e outros países. Então, existe El País Peru, El País Brasil, então há o El País em português também. El uso de mascarillas defectuosas obliga a aislar a mais de 1.000 sanitários. Nós temos aqui uma manchete e nós temos depois uma explicação, a continuação dessa manchete continuando a nossa estrutura. Sanidad admite que la falta de equipos de protección desde que estalló la crisis ha favorecido las infecciones entre el colectivo, que acumula el 15% de los contagios. O que essa notícia diz para a gente? Que o uso de máscaras defeituosas, máscaras com defeito, obrigou a isolar mais de 1.000 profissionais da saúde. Sanitários são profissionais da saúde. E que sanidade, ou seja, seria como a gente chama aqui Ministério da Saúde, lá o SUS, lá é Sanidade, admite que a falta de equipos de proteção, equipamentos de proteção, a falta de equipamentos de proteção obrigou a isolar profissionais da saúde que foram infectados pela Covid-19. Temos o titular, este mais grande. A gente tem aqui o título, a manchete, depois entradilha, que a gente leu ali anteriormente, lead. Também nós temos com um título com uma formatação um pouco menor, já que é um pequeno introdutório. E seguindo, a gente vai aqui analisar agora o corpo, um trecho do corpo da notícia. Não é a notícia toda, mas é um trecho do corpo. Vamos a analizar el trecho del cuerpo, desarrollo, de la noticia del periódico El País. Aqui nós também temos as perguntas fundamentais. Primeiro parágrafo. Más de 1 millar de sanitarios están aislados y miles deberían someterse a las pruebas de detección del SARS-CoV-2 tras quedar expuestos al nuevo coronavirus por utilizar mascarillas defectuosas de un lote cuya retirada foi ordenada el viernes. Vamos ver. Que e quem estão nesse parágrafo? Essas duas perguntas estão nesse parágrafo. Mais de 1 milhar é mais de 1.000 profissionais da saúde que estão infectados por SARS-CoV-2 por causa do uso de equipamentos de proteção individual defeituosos e, por isso, a retirada, o recolhimento desse material e desses profissionais foi feito a última sexta-feira, de acordo com o tempo da notícia, de quando ela foi publicada.
No hay una cifra de cuántas personas las usaron. Para empezar, el Ministerio de Sanidad no sabe cuántas de las mascarillas, del lote de 350.000 a 400.000 unidades, según las fuentes, não cumpriam os requisitos. Então aqui fala que não tem uma cifra de quantas pessoas, não se sabem quantas pessoas exatamente usaram, era um lote de 350.000 ou 400.000 equipamentos que não cumpriam com os requisitos. Então isso é como aconteceu isso. Foi assim. Depois nós temos como, de novo, um pouco mais definido, e quando. Este material protector venia a aliviar a necesidad de equipos de la que llevan quejándose los profesionales sanitarios desde el inicio de la crisis a mediados de febrero. Então, esse material vinha a aliviar a necessidade de equipamentos que eles já haviam eles já tinham essa necessidade desde o início da crise, que no caso da Espanha foi ali no meio de fevereiro. Tá? Diferente do Brasil, a gente tem algumas outras datas diferentes aí. E por último, esse parágrafo que diz o porquê. Unas carencias que han favorecido que en España haya más de 31.000 sanitarios en las listas oficiales de afectados, con decenas de fallecidos, 34 entre los médicos, aunque la cifra real seguro que es mayor. Solo entre el personal de enfermería, según una encuesta de sus colegios, hay 70.000 positivos. Então, nesse parágrafo a gente tem o porquê que fala uma das carências, um dos problemas que favoreceram a Espanha a ter essa lista oficial de mais de 31.000 profissionais da saúde doentes, infectados com coronavírus, foi esse uso de máscaras defeituosas. Se bem que, como diz no parágrafo, esse número pode ser bem maior, pode chegar a 70.000 infectados. É essa informação que traz no porquê. É claro, a notícia continua, e continuando a notícia, as perguntas vão se repetindo, porque elas vão determinando cada vez mais essa informação. Aqui nós temos a primeira atividade que nós vamos fazer, primeiro questionamento que a gente vai fazer aqui sobre essa notícia que a gente acabou de ler, se relaciona a primeira coluna com a segunda, según la traducción. Então, nós lemos ali juntos esta notícia e agora eu peço que vocês façam essa pequena tradução. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já voltamos.
Então, vamos ver a resposta dos exercícios, perdão. Aqui teremos, então, a relação das duas colunas. A gente tem a relação das duas colunas ali na atividade. Ministério de Sanidade é Ministério da Saúde. Isso não muda muito entre português e espanhol. Sexta-feira, viernes. Sim? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Máscara, mascarilla. Tá? Então, as máscaras de proteção, as máscaras de proteção individual, a gente chama em espanhol de mascarilla. Equipamento, equipo. Então, equipamento é equipo, sempre, 3. E profissional de saúde é sanitário. Sim? Então, sanitário em espanhol tem um significado diferente do português. Lembre-se sempre, profissional de saúde. Aqui nós vamos para a segunda atividade. Então, nessa segunda atividade, eu vou deixar um tempo para que vocês respondam também quanto à estrutura e as perguntas da notícia, ok? Vou dar um tempo agora.
Vale? Voltamos. Então, a resposta dessas duas atividades está aqui. Primeiro, a parte inicial do texto da notícia se chama entradilla. A parte inicial do texto da notícia. Nós estamos falando do texto em si, dos parágrafos, ok? Não da manchete, dos antitítulos e pré-títulos. A gente está falando do texto. E aí começa com entradilla. 3. ¿Dónde? Es una de las 6 preguntas que define el lugar donde ha ocurrido el hecho de la notícia. Então, a pergunta que define o lugar onde aconteceu a notícia é ¿dónde? Onde, em português. Okay? Vamos para a próxima atividade. Temos mais 2 exercícios para que a gente resolva. Vou deixar um tempo para vocês fazerem agora.
Vale? Então, vamos corrigir estas duas atividades. A primeira parte de uma notícia se chama titular. Então, a gente está falando da primeira parte, ou seja, primeira parte formal, o que aparece ali formalmente, é a manchete em português ou titular em espanhol. La entradilla de la noticia es un pequeño resumen. Então, a entradilla é um pequeno resumo. Ele sempre vai ser um pequeno resumo da informação que vai ser depois toda desenvolvida, ok? Agora deixamos a vocês um quiz. A gente vai deixar para vocês um quiz para que vocês possam responder essas duas questões curtas, ok? Vou deixar algum tempo para vocês fazerem essas duas questões agora. Vale? Volvemos. Então, aqui no quiz a gente vai retomar o que a gente viu até agora nessa aula, respondendo essas duas questões rápidas. Vamos lá. El cuerpo consiste en el desarrollo del texto. Então, o corpo, o desarrollo, como está ali, é o desenvolvimento do texto da notícia. A gente sempre vai lembrar isso quando lê uma notícia onde estão as informações bem definidas, bem estruturadas, bem explicadas, estão todas nessa parte do texto, cuerpo. Dos, suele ser actual, notícia. Cuento, nesse caso ali, é uma outra modalidade, é outra coisa. A notícia suele ser actual, costuma ser atual. Como a gente acabou de ver, ela pode falar sobre feitos passados, mas quase sempre é atual. Vale? Temos um pequeno repasso, uma frase que deixamos, eu vou deixar uma frase de revisão, de síntese do nosso conteúdo de hoje. Uma notícia é um texto que relata um hecho de forma direta, seguindo algumas questões e padrões fijos. Então, a notícia é um texto que relata um fato, um ocorrido, de forma direta, seguindo algumas questões e padrões fixos. Então, a gente tem toda aquela estrutura formal na publicação do texto da notícia, a gente tem toda aquela questão dos questionamentos para que eu possa ter um corpus de informação ali na notícia. Ela sempre vai seguir isso, e quando vocês acessarem um site
ou verem uma notícia, lerem uma notícia em espanhol, em português, e eu espero que em espanhol bastante, vocês vão sempre se deparar com essa estruturação, ¿vale? Ahí dejamos algunas sugerencias a ustedes. Primero, accede a las plataformas digitales Aula Paraná e Classroom. Então, a gente deixa esse incentivo. Pedimos para que vocês acessem as plataformas digitais do Estado, façam as atividades no Classroom. Haz a lista de exercícios, faça a lista de exercícios que a gente deixou dessa aula e interactua com tu professor ou tu professora de espanhol. Vocês têm seus professores aí de espanhol com quem podem interatuar. É muito importante isso nesse momento, ¿vale? Entonces, buen estudio a ustedes.